Fala pessoal, boas-vindas a mais uma aula, a nossa segunda aula na nossa jornada de transformação da sua saúde mental. Nessa aula, pessoal, a gente vai fazer uma análise crítica sobre você mesmo e os principais pilares que estão associados a possíveis problemas de saúde mental. Lembrando que qualquer tipo de transtorno, a maioria deles, a gente tem um fator, digamos que uma causa multifatorial. Então, existem diversas possibilidades que levam uma pessoa a desenvolver um transtorno de saúde mental. E aqui conosco a gente vai explorar as quatro principais, que é a genética, as suas experiências, a sua relação consigo mesmo. Em quarto lugar, a sua capacidade de enfrentar os desafios cotidianos. Então, bora lá. Então, falando aqui da genética como um dos fatores que pode desenvolver um transtorno mental, importante a gente entender que caso a gente tenha algum parente na nossa árvore genealógica que tenha algum tipo de transtorno do tipo esquizofrenia ou transtorno bipolar, algum desse tipo de transtorno, é interessante que a gente tenha esse conhecimento e se atente a esses fatos para não descuidar da saúde e desenvolver algum transtorno desse tipo. Você aí que está do outro lado, você conhece a história da sua família? Você sabe de algum transtorno que algum parente já passou? Se sim, é interessante se atentar a isso e buscar conhecimento sobre o transtorno para que você não possa ser afetado por ele. Em segundo lugar, a gente tem as suas experiências. É interessante porque, do ponto de vista clínico, as experiências da infância, elas marcam profundamente a formação da personalidade de um indivíduo. Uma criança, quando ela passa por experiências negativas, quando ela passa por traumas, ela não tem as defesas psicológicas que um adulto tem para lidar com aquilo e, de fato, tornar parte da sua história de uma maneira positiva, com aprendizados. Uma criança, ela leva aquilo muito para si mesmo. E esses eventos, ela faz a criança, quando se tornar um adulto, desenvolver distorções cognitivas na maneira como ele enxerga si mesmo, as pessoas e o mundo, enxergando a si mesmo como negativo, enxergando as pessoas como hostis, enxergando o mundo como um lugar perigoso. Então, esses são grandes sinais de que você pode ter tido um problema, uma experiência que causou um problema de saúde mental na sua vida adulta. E algumas perguntas para vocês fazer sobre esse pilar é como que foi a sua infância? Quando você reflete sobre as memórias da sua infância, elas são memórias positivas ou elas são carregadas de sentimentos e emoções negativas? Como que você lida com esse conteúdo, caso ele seja carregado de forma negativa? Terceiro lugar, a gente vai falar sobre a negligência com você em relação a si mesmo. Quando a gente fala nesse aspecto, a gente está falando sobre alguns comportamentos que você tem que podem ser nocivos para você mesmo. Negligência com a saúde física, negligência com hábitos ruins. Esse tipo de comportamento ele pode desenvolver sintomas de transtornos, como algum tipo de ansiedade, algum sintoma relativo à depressão, e com o passar do tempo, a longo prazo, esse acúmulo de maus hábitos e negligência, eles podem desenvolver um transtorno. Então, você hoje se preocupa com os seus hábitos, com seus sentimentos, com suas emoções, ou você varre isso para debaixo do tapete e vai empurrando com a barriga até que o copo já se transborde e o problema fique muito maior? Em quarto lugar, nós temos a capacidade de enfrentar os desafios do seu cotidiano. O cotidiano de uma pessoa é um lugar onde ela vai encontrar tanto atividades que ela gosta, quanto atividades que às vezes são novas, desafiadoras, ou até atividades que ela não gosta tanto. Independente, cabe a nós lidar com isso da melhor forma. Aprender a equilibrar todos os pratinhos para que você tenha
independente da área da sua vida, uma boa performance. Quando você chega num estado onde você não está conseguindo enfrentar algum desafio do seu cotidiano, porque você tem algum problema no contexto de saúde mental que está afetando isso, então, por exemplo, você está numa universidade, vai apresentar um trabalho, mas a sua ansiedade não deixa. Você tem um compromisso importante às 8 horas do dia seguinte, mas você tem um sintoma de cansaço excessivo que não te deixa levantar da cama. Ou às vezes até uma incapacidade de criar uma rotina para poder chegar ao compromisso a tempo. E pelo menos acordar talvez umas 2 horas antes para organizar as coisas para dar certo. Todos esses problemas ocorrem porque você tem algum tipo de transtorno impactando no seu cotidiano. É importante você entender que quando existe isso já está acontecendo com você, esses impactos, eles também vão se somando, a ponto que algo que virou problema em uma esfera da sua vida pode virar também em várias outras esferas da sua vida. Então, um problema no trabalho, com certeza pode levar você a desenvolver um problema em relacionamentos, um problema na sua vida pessoal, e isso vai somando até o ponto que vira uma bola de neve. Você não consegue mais lidar com tudo que existe. Por quê? Porque a sua saúde mental não está em dia. E aquilo foi construindo um problema ainda maior. Depois que a gente mencionou os 4 pilares principais, que são fatores para que a gente observe um potencial desenvolvimento de um transtorno mental, a gente deixou algumas perguntinhas para que você responda nessa jornada. Essas perguntinhas vão te ajudar a criar mais consciência sobre si mesmo e potenciais problemas que você pode ter ao longo da sua vida. Nossa ideia com isso é te tornar consciente sobre as coisas. Se você tem um conteúdo em você que você não sabe o que fazer com esse conteúdo, cara, busque ajuda imediatamente. Importante lembrar que essa plataforma, ela é uma plataforma de conhecimento. A resolução dos seus problemas você vai encontrar na terapia e a gente também pode te ajudar com isso. Então, bora para cima do próximo episódio e nos vemos lá.